Essa mensagem é para você, pais que têm os seus filhos na escola e vocês são cristãos e entendem a palavra de Deus e querem que seus filhos cresçam e desenvolvam o seu chamado espiritual para o Senhor. A Bíblia fala que nós temos que cuidar dos nossos filhos, porque os filhos são heranças do Senhor. O Pai vivo te deu uma herança, então ele quer dizer o quê? Ele está dando para você algo que pertence a Ele. Uma herança nada mais é algo que é do seu Pai que vai para você, que está te dando algo particular que Ele conquistou, Ele trabalhou para ter. Eu não vou entrar no mérito da herança, mas eu vou deixar para você o seguinte. A minha filha me procura e vem conversar comigo acerca das coisas da escola dela. Ela tem 10 anos. E é um colégio cristão. E acontecem coisas e atitudes e ações que, se eu olhar com os olhos naturais, eu vou ignorar, eu vou deixar. Mas, se eu observar bem, tem muitas coisas que são ataques espirituais para poder lesar, atrapalhar o ministério, as coisas que Deus tem com ela. Não é para agora, é para o futuro. Só que eu tenho que ter o senso e a sabedoria para poder guardar isso. Pedir direção para Deus, para estar protegendo essa menina. Pois bem, acontece muito entre as meninas na escola que estão no 6º ano, que estão começando a trabalhar em grupo, uma querer ser mais e saber mais do que a outra, a ponto de querer entrar em liderança e entrar no campo da ofensa, excluindo uma, excluindo a outra. E se você deixar e falar assim, não é besteira, isso é coisa de criança, mas se você for parar para pensar, se os seus pais, os meus pais, lá atrás estivessem com os olhos voltados para a palavra de Deus, meus pais teriam me blindado de algumas situações e eu não passaria por algumas coisas que hoje eu passo. E tem coisas que você passa na sua casa, na sua família, por conta que você está desatento com as coisas de Deus. Você precisa andar e buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus para você ter discernimento espiritual. Porque eu aprendi uma coisa, que quem não cuida tem que tratar depois. E os nossos filhos, é a nossa obrigação cuidar deles. Marcar reunião, ir na escola. Deus tem colocado isso no meu coração justamente neste ano, porque foi sempre minha esposa que acompanhou. E eu mudei o meu horário de trabalho para poder acompanhar minha filha em algumas questões que eu vejo que é importante a figura masculina, a figura do pai. E você que é pai, faça seu papel. Então, entenda uma coisa. Todos nós, eu, você e o seu filho, nós temos um chamado de Deus. Deus tem um propósito com o nosso chamado para nos levar para um destino. Então, Satanás, você sabia que quando nós nascemos, sempre, infelizmente, mas é uma realidade, sempre Satanás ficou de olho e até mesmo acompanhando o crescimento. E você sabia que muitas coisas que acontecem na tua vida, os demônios sabem, porque eles acompanham toda a sua fase de crescimento, inclusive coloca pessoas perturbadas, tem pessoas que sofreram abuso de pais, abuso de parentes, abuso de conhecido, tudo quando era criança. Mas isso é muito sério porque Satanás sempre vai querer fazer de tudo para poder marcar a nossa alma, para poder ferir a alma do teu filho, para poder machucar o coração dele, para ele ser um adulto problemático, para ele não entender no futuro o trabalhar que Deus tem com ele. E aí, ao invés dele caminhar buscando e servindo a Deus, ele vai ter que ter um trabalhar de cura, de restauração, porque ele vai estar tão fragmentado, tão machucado, tão lesado. Então o Satanás ele vai querer pegar. E aí que entram os pais. Aí que entra o pai, homem de Deus, a mãe, mulher de Deus, que ora, que coloca a mão na cabeça do seu filho e fala, te abençoo em nome de Jesus, receba o espírito de sabedoria,
o espírito de entendimento, receba o espírito de fortaleza. Eu tenho feito isso com a minha filha, eu recomendo que você faça isso com o seu filho também. Profetizar, colocar as mãos na cabeça dele e falar, seja cheio do Espírito Santo. A minha filha às vezes liga chorando da escola, vai no banheiro, liga, está acontecendo isso, falo, filha, faz isso, vai por aqui, acompanha, vai monitorando, porque é uma fase muito delicada da criança entrando na adolescência, na pré-adolescência. Você precisa se estar conectado com o Senhor. Você precisa ser um pai profético, uma mãe profética. Eu tenho pedido sabedoria para Deus justamente para a gente poder avançar. Infelizmente, nós temos que estar de olho e ir para cima. Se for preciso brigar com a escola, sim, brigar com a escola. Exigir da escola um comportamento e um monitoramento mais severo. Porque se você não cuidar, lá na frente, você vai ter que tratar. Tem situações que você precisa deixar seu filho passar, mas tem coisas espirituais que você que tem uma visão espiritual, você tem que entrar na frente e falar assim, peraí, Satanás, eu sei quem é você, já identifiquei o que você está fazendo e você vai sair da minha reta, você vai sair do caminho da minha filha, do meu filho, da minha esposa, não interessa. Eu estou convidando você a se posicionar hoje. Eu estou convidando você a se colocar em um lugar e pedir sabedoria dos céus para administrar a sua vida. Tem muitas pessoas que têm os filhos que estão desviados dos caminhos do Senhor por causa de religião, que os pais são habitolados, os pais são xarope, só quer saber de manto, de reteté, de xarai, manai e não sei o que, só o mundo faz de conta, mas não vive uma espiritualidade verdadeira. Então eu convido você, preste atenção, foque no espiritual, que Deus vai abrir todo o seu entendimento e te dar sabedoria. Eu tenho buscado isso no Senhor, é isso que eu faço, é isso que eu vou me dedicar cada dia mais, para poder ser uma boca de Deus, uma resposta de Deus para a minha geração, para a próxima geração, e não deixar passar batido as coisas que Deus poderia ter, meus pais poderiam ter visualizado, ter conhecido Jesus naquela época, mas não ocorreu. Então eu passo por algumas coisas que na medida que eu vou conhecendo, Deus vai me restaurando e da mesma forma como você também. O vídeo está um pouco longo, mas que venha falar o teu coração, venha te trazer um entendimento e principalmente um temor. O Espírito Santo, Pai e Mãe, te encha de sabedoria, te encha de graça, te encha de luz, que você venha entender tudo aquilo que a palavra diz para você. Receba o Espírito de revelação, de conhecimento e de sabedoria da parte do Senhor. E cuide do seu filho, não descarte o que ele fala. Preste atenção no que está acontecendo, preste atenção nos sinais. Deus fala, depende de você se vai dar ouvido ou não. Fique na paz.